Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você aqui de novo. É, Tenho lido os comentários que você coloca. Estou com plano de, em breve, responder mais alguma das questões. Algumas pessoas fazem perguntas ali. Eu tenho já trazido alguns temas como resposta das perguntas que as pessoas fazem. E hoje eu queria comentar sobre a mentalidade de sacrifício que a gente observa na pessoa de Jesus Cristo quando ele vivia aqui. Se você ler os relatos dos homens, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram os 4 evangelhos no Novo Testamento, como é que ele descreve o comportamento de Jesus Cristo lidando com as situações da vida como a gente lida hoje. É muito interessante, a gente tem um aprendizado muito rico, o que a gente pode obter observando o comportamento dele e vendo que mentalidade ele tinha ao lidar com as questões sociais e até políticas, psicológicas, enfim, comportamentais, familiares, sempre com essa mentalidade de sacrifício no sentido de ajudar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho pensado bastante como que Jesus lidava com as pessoas, lidava com as situações, lidava com desafios, para eu poder aprender, porque para mim ele é realmente o meu guru, ele é o meu orientador, ele é o meu modelo principal de comportamento saudável. E Jesus Cristo viveu nesse planeta há cerca de 2000 anos atrás, e ele foi uma figura histórica, descrita, por exemplo, por Flávio Joséfo, cujo nome hebreu era Yosef ben Matia. Vou ler aqui, ó, Yosef ben Matitiahu. Esse era o nome hebreu de Flávio Joséfo, que foi um historiador que registrou no próprio local a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 da nossa era. Então, Jesus foi um ser histórico, descrito por alguns autores, esse é talvez o mais conhecido, e ao viver aqui entre nós, Jesus pregava o evangelho, curava os doentes físicos, doentes mentais, doentes sociais e espirituais, e ensinava os princípios do reino de Deus, o Criador do Deus, o Criador do universo. A mente de Jesus era uma mente de sacrifício. Ele nunca ficou na zona de conforto, curtindo a vida. O que você entende por curtir a vida? Viajar, passear, comer, beber, separar, casar de novo, juntar riqueza. Jesus curtiu a vida dele quando ele viveu aqui? De que maneira? Ele nunca desanimava, mesmo tendo que enfrentar opositores e lidar com fake news contra ele. Ele sofreu bullying, mesmo em sua família de origem, porque os irmãos de Jesus, por parte de José, achavam que Jesus era extremista. Hoje é a mesma coisa, porque quem quer seguir fielmente os princípios bíblicos, Antigo e Novo Testamento, mesmo com equilíbrio e coerência, são chamados de fundamentalistas. Eu acredito que se Jesus vivesse hoje, certamente, se ele vivesse hoje aqui no planeta Terra, né, estivesse andando por aqui, vivendo aqui, ele certamente seria acusado de ser fundamentalista. Você já sofreu ou está sofrendo acusações de ser rígido ou extremista só porque acredita e procura fazer o que a Bíblia recomenda? Se ainda não, esteja certo de que isso vai acontecer, infelizmente. Temos visto na mídia como são perseguidos os que fazem o bem para o povo. Por que parte do povo não percebe isso? O que os cega? Cristo sofreu perseguição cruel não por líderes do Império Romano que dominava o mundo de então, mas pelos indivíduos de seu próprio povo judeu. Tem você sido perseguido pelo seu povo, por membros da sua família, por um colega no trabalho, pelo seu chefe no trabalho, por exigências legais antidemocráticas?
O julgamento no qual Cristo foi réu, embora sendo ele inocente, foi realizado num tribunal corrupto. Todos os que querem fazer o bem e praticar a verdade são e serão duramente perseguidos. O sistema de cruel perseguição da Inquisição está voltando aos países chamados livres. Esse sistema não permite que o bem avance e usa expressões tipo perdeu mané, ou o amor venceu, ou bem comum, ou, preste atenção nessa frase, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, que é uma frase do projeto do movimento da nova ordem mundial. Certa vez eu caminhava com a minha filha e ela abriu um pouquinho o coração, falou de algumas preocupações que ela estava tendo naquele ano. E, entre outras coisas, eu disse para ela assim, filha, olha, não se preocupe não, as coisas vão piorar. Ou seja, Jesus sabia que as coisas iriam piorar para ele quando ele viveu aqui, mas ele não desistiu. Ele poderia ter regressado ao céu e seguir de lá o seu reinado do universo, mas decidiu continuar aqui por causa do seu amor pela humanidade que ele criou, e não uma humanidade criada pela evolução ou pelo Big Bang. Jesus decidiu continuar aqui com a gente até o momento de sua ressurreição, quando então subiu ao céu para uma função específica no santuário celeste até o ano de 1844. De 1844 para cá, entramos no tempo do fim. Um dia você pode estudar a profecia que está no livro de Daniel, que fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse tempo longo profético terminou em 1844. Então agora nós estamos no fim do fim, quando a Bíblia fala de angústia entre as nações e falsa paz. Você acredita nas mentiras de que as coisas vão melhorar? Eu acho que a pergunta melhor é, as coisas vão melhorar para quem? Amigos, nós estamos caminhando a passos largos para tempos que a Bíblia diz que serão de angústia como nunca houve, porque homens e mulheres de liderança no mundo estão seguindo e implantando gradativamente, sorrateiramente, princípios, ideologias e doutrinas contrárias às que o Deus Criador instituiu na Bíblia. A sua crença e ideologias, doutrinas que você crê e segue e talvez propague, são fundadas na tradição ou na verdade? Tem conflitos de interesses com grandes empresas multinacionais ou com igrejas cristãs apóstatas que seguem doutrinas bíblicas distorcidas? Mas podemos ter esperança porque Jesus Cristo voltará nos próximos anos para buscar aqueles que o aceitaram e o aceitam como Deus e Salvador e instituir, aí sim, um mundo de justiça. Parece que alguns querem uma sociedade com justiça, enquanto que outros estão satisfeitos porque fazem parte da corrupção que lhes traz vantagens materiais e poder social. A mentalidade de Cristo era de servir. Como posso ajudar essa pessoa? Eu acho que isso estava na mente dele o tempo todo. Você consegue ter essa forma de pensar? Existirá um alvo mais sublime do que ajudar a aliviar o sofrimento de alguém e fazer isso sem conflito de interesses egocêntricos? Jesus andava por vilas, aldeias, zona rural, bairro de ricos, comunidades pobres, cidades, sempre levando alívio, luz, oferecendo a todos a chance de compreensão do sentido para a vida. Se ele entrasse numa região de traficantes armados hoje, provavelmente seria violentado, porque esse povo vive com a mente alterada, sem discernir o bem do mal. Mais ou menos como alguns líderes no poder público. Você vive com a sua mente prejudicada pelo álcool, por outras drogas, por compulsões variadas e por demônios? E Jesus Cristo não tinha nenhum bem material dele mesmo. Talvez só a roupa do corpo e mais alguma muda para trocar, talvez um par de sandálias de reserva, além da que ele estava
aquele que estava usando. Seus pertences de uso pessoal eram de boa qualidade para durar, né, um bom tempo, mas não eram de marca para ficar exibindo para os outros nas redes sociais. Que força e que necessidade é essa que nos empurra para usar esta ou aquela roupa, este ou aquele tênis de marca ou relógio, enfim, famosos? Será somente por questões de qualidade? Cristo era plenamente desprendido de bens materiais. Não tinha apartamento e nem casa dele. Não está errado, claro, você ter sua casa própria, mas por que existem pessoas que já têm o suficiente para viverem 5 vidas de 100 anos cada uma, com todo o conforto, e não se saciam, querendo mais riqueza material, mais riqueza material? Você vive correndo atrás de acumular bens e com isso perdeu a noção da sua missão nessa vida? Jesus não almejava fama vaidosa, ele almejava fama salvadora. Nunca aceitou os convites que o maligno oferece de dar fama e dinheiro em troca de ter a mente dominada por ele. E o resultado é mesmo fama e dinheiro. Quando você faz um pacto com o demônio, ele vai te dar a fama e dinheiro, mas com muita destruição na pessoa e através dela. Alguns que se renderam a ele acabam, e alguns a gente vê às vezes depoimentos de artistas, de cantores, enfim, que admitem que fizeram um pacto com o maligno, e alguns acabam se suicidando, mesmo tendo bilhões de reais, ou de dólares, ou de euros nas contas bancárias, mas com vazio insuportável. Você fez algum pacto com o maligno de alguma forma? Basta rejeitar a verdade e você já está sob domínio de demônios, seja pela opressão ou pela possessão. Muitos pensam que ser possuído por demônios produz aquelas cenas de violência, né? Pessoas jogadas ao chão pelas forças do mal, espumando pela boca, gritando. Mas nem sempre é assim. E na maioria das vezes não é assim, dessa forma dramática. Talvez você possa pensar, poxa, por que esse psiquiatra vai trazer esse assunto tão meio fantasmagórico, né? Porque é a realidade, queridos. Judas, olha só, Judas que traiu Jesus, Judas o Iscariotes, né, que traiu Jesus, ele estava participando da última ceia, antes de Cristo ser condenado e crucificado. Ele era um dos 12 discípulos. Em certo momento, na ceia, Jesus disse que um deles, um dos 12, o iria trair. E seguindo o relato bíblico dessa cena, que a gente vê lá, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 13, e nos versículos de 21 até 27, João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 21 até o 27, eu vou ler o texto que está numa versão bíblica. Diz assim: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem Jesus falava, quando ele disse que um deles o iria trair. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, que era João, para que perguntasse a Jesus, né, quem era aquele de quem ele, Jesus, tinha falado que iria traí-lo. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, um pedaço de pão molhado ali com suco de uva. E molhando aquele bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Eu repito, esse relato está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 21 a 26. E agora, veja o versículo 27, que diz assim: e após o bocado, e após Judas comer aquele pedaço de pão que Jesus tinha dado para ele, entrou nele, em Judas, Satanás, e disse, pois, Jesus para Judas: o que você faz, faz depressa. Então Judas saiu do local da ceia e foi se encontrar com sacerdotes judeus para receber a propina pela traição a Jesus.
Ao ser possuído pelo demônio, ele permaneceu aparentemente sóbrio, sem mudanças comportamentais. Olhando de fora, era o Judas de sempre. Não estava ali esbravejando, espumando, caindo no chão, gritando, nada disso. E com essa possessão mental, ele foi fazer a negociata. Não sei se ele colocou as moedas de prata que ele recebeu pelo preço da traição na cueca ou numa mala, ou se mandou para um paraíso fiscal para driblar o fisco. Mas o que eu quero enfatizar aqui agora é que Judas foi possuído pelo demônio e aparentemente estava normal, como um homem de negócios. Você conhece alguém assim? Dominado pelo maligno e administrando empresas particulares ou do governo, decidindo o destino de vidas em tribunais, traindo você com algum relacionamento extraconjugal ou traindo alguém? A Bíblia é clara quanto a explicar que a nossa luta, a luta do ser humano, não é contra a carne e o sangue. Ou seja, não é só uma questão envolvendo políticos corruptos, magistrados que vendem sentenças, médicos que fazem procedimentos ou pedem exames desnecessários só para ganhar dinheiro, ou líderes de sociedades secretas que comandam o mundo financeiro, colocam e tiram o governante quando querem. Não, a nossa luta é contra os poderes das trevas, conforme o erudito e não fanático apóstolo Paulo descreve em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, cujo texto diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É comum um governante assumir o poder e acabar com algo de bom para o povo que o seu antecessor fazia, em vez de aproveitar o que havia de bom do governo anterior e melhorar ainda mais. Quando ele ou ela, esse líder governamental, ele ou ela faz isso por ciúme, por rivalidade, vingança ou por outro motivo imaturo, não é o ego dele somente que faz isso, mas é um ego tomado pelo maligno, porque o maligno só serve para destruir, para acabar com aquilo que ajuda as pessoas. Ou faz algo de bom para a comunidade, mas só de fachada, havendo por trás muita corrupção que beneficia os que ele, maligno, domina. Eu conheci um administrador que deu ordens ao seu subordinado que iria fazer uma espécie de subadministração sob o comando desse administrador. Esse administrador disse ao seu comandado, antes dele assumir aquela posição, naquela empresa, ele disse: olha, quando você chegar na instituição, vai demitindo logo de cara uns 3 ou 4 funcionários para você mostrar o poder. Eu chamo isso de idiotice e também malignidade. Se você tem cargo de poder empresarial, governamental, eclesiástico, você tem essa atitude insana, o que se ganha com isso? Você não será um líder respeitado e admirado por incutir o medo, mas por demonstrar justiça, verdade, compaixão e bondade. O Senhor Jesus não vivia colocando fotos produzidas nas redes sociais. Você vive trocando de foto pessoal no seu celular, na sua página de alguma rede social. O que você deseja com isso? Mostrar o que não é? Faz isso por carência, querendo ser admirado, admirada? Ou faz isso de se expor em redes sociais para imitar alguém famoso? Cristo nunca intimidava as pessoas usando frases como "sabe com quem está falando?". Ele bem poderia reivindicar a sua majestade diante de abusadores. Ele poderia denunciar os corruptos da liderança da nação judaica e do Império Romano, tirando-os do poder com uma só palavra, mas preferiu seguir a sua missão sem entrar em discussão com pessoas que adoram discutir pelo discutir
e que estão envolvidos até o pescoço em maldades, embora curtindo seu iate, sua mansão em Miami, a sua casa de inverno em Campo do Jordão, a sua casa de praia em Búzios ou em Guarujá e seus inúmeros carros de luxo. Pessoas agressivas, violentas, que eu chamo de bélicas, que são as que gostam de discutir, fazem isso porque, no fundo, não porque os outros são pessoas chatas, mas porque elas não estão bem com elas mesmas, sendo ou não pessoas de poder material ou outro tipo de poder. O que você faz quando você não se sente bem? Procura discutir com os outros? Cuidado, você pode sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Eu vou repetir. Você pode sangrar em cima de pessoas que não te machucaram. Depois, não tem o direito de reclamar de solidão. Jesus não tinha partido político. Embora fosse sensível para com o sofrimento do povo por causa da corrupção do poder governante da época. Embora não concordasse com a ditadura romana, ele dizia para dar a César o que era de César, ou seja, ao governo, dar ao governo o que é do governo e a Deus o que é de Deus. Você respeita o governo eleito pelo povo? Você respeita o povo que elegeu você? Temos tanto a aprender com o comportamento e palavra de Jesus Cristo, conforme narradas nos 4 evangelhos na Bíblia, não é mesmo? Fará muito bem para a nossa saúde mental, espiritual e social encontrar o sentido para a sua vida fazendo o estudo bíblico diariamente com humildade e sincero desejo de encontrar a verdade de Deus que produz cura interior e finalmente a salvação. A Bíblia, ao meu ver, é o melhor instrumento para isso, não é a tradição. Religiões que colocam a tradição humana acima da Bíblia estão enganadas. Quem segue os princípios bíblicos acima da tradição não são fundamentalistas. Eu vou repetir. Quem segue os princípios bíblicos acima da tradição não são fundamentalistas. Quando Cristo foi tentado no deserto, no início do seu ministério aqui na Terra, ele usou exclusivamente o texto bíblico ou textos bíblicos para a sua defesa contra os ataques satânicos. E Jesus mesmo disse no Evangelho de João, está descrito isso no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo também 17, João 17, 17, ele disse que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E Jesus criticou as pessoas que anulam a verdade pela tradição humana, conforme está escrito em Mateus, aliás, em Marcos, capítulo 7, versículo 13. Marcos 7, versículo 13. Então, eu desejo que o Senhor Jesus desenvolva em você, em mim também, uma mente como a dele, que é pura, que é útil, que é voltada para ajudar os outros, que é desejosa da verdade, que é rejeitadora da mentira, que é honesta consigo mesmo e com as outras pessoas. Peça a Deus que Ele vai te dar essa capacitação. E eu peço para mim também, um dia de cada vez. Grande abraço, até breve, se Deus quiser.